Fala aí, pessoal. O Monark ele foi no podcast do Barba para falar sobre a notícia que estava rolando de alcoolismo dele, mas uma coisa chamou a minha atenção. Eu acredito que nenhum canal vai comentar sobre isso. Então, nesse vídeo, você vai entender melhor o que pode estar por trás ali da mensagem do que o Monark estava querendo trazer para a população, fora essa parte das drogas, do alcoolismo, se ele está nisso ou não. No final das contas, é irrelevante. A gente quer discutir hoje aqui é outro assunto. O cancelamento final do Monark, onde deu todos os problemas, as merdas ali na vida dele, foi o fato dele ter trazido a parte ali de um partido X, ter liberdade no Brasil, ele ter trazido o cara ali para discutir sobre a validação das eleições, virou essa shitstorm na vida do cara. E aí a minha primeira pergunta é a seguinte: se vocês acham um absurdo o cara abordar a possibilidade de ter um partido X, a gente deveria também discutir, seguindo essa mesma linha de raciocínio, que o Partido Comunista ele deveria ser execrado por conta de todos os eventos históricos que aconteceram derivados do Partido Comunista, do comunismo em si. O povo brasileiro ele se apegou muito mais ao mensageiro do que na mensagem em si. E o que eu quero trazer para vocês aqui, que é o mais importante de tudo, que foi o que eu extraí nessa conversa que ele teve ali de 2 horas com o pessoal, que é a liberdade. Ele é um defensor ferrenho da liberdade. Uma pessoa que está sofrendo as sanções que ele está sofrendo e ainda trazer o tipo de discurso sem ter uma abordagem de passar pano, sem ter uma abordagem de tentar se recolocar de certa forma numa situação, criando narrativas Y, Z. Ele parece ser um cara muito consistente no que diz respeito à defesa da liberdade de uma pessoa. E aí a gente tem a comunidade youtuber aqui do Brasil, a gente pode pegar Mamãe Falei, Nando Moura, o Brigadeiro, que estava aí nesse podcast, eles trazem sempre esse mesmo discurso. É sempre o mesmo discurso de: olha, você está combatendo da forma errada. Você é quase o mesmo termo que o Bolsonaro, apesar de eles execrarem o Bolsonaro, eles usam o mesmo termo, que é jogar dentro das 4 linhas. Quando no final das contas, as 4 linhas, o pessoal ali do atual governo fica mexendo, vira 8 linhas, do nada arrancou todas as linhas, não tem mais porra nenhuma, a bola foi tirada de campo. Assim, é a moda caralha. Tentam vender até hoje, todo o conteúdo que eles geram é voltado a: olha só, a gente tem que trazer uma racionalidade aqui, a gente consegue consertar o Brasil nos termos políticos que existem hoje. Está muito perceptível que o caminho que está sendo seguido é muito mais voltado para uma ditadura, a ditadura democrática, onde o pessoal bate palma quando o vizinho é preso que pensa diferente, e aí quando é com ele fica horrorizado. E aí isso daí me lembra um pouco daquela história do cara que morava num bairro, ele tinha vários vizinhos, e aí, num dado momento, um vizinho era preso, ele: não tô nem aí, esse vizinho, eu não gosto dele mesmo, ele pensa sobre tal coisa. O outro vizinho, na outra semana, era preso. Ah, eu não gosto desse vizinho também, ele raspou meu carro. E aí, quando vai ver, a polícia vai lá, prende ele e não tem ninguém para protestar contra a prisão dele. A gente precisa manter a liberdade como core. Se vocês pararem para pensar, vamos imaginar o seguinte, pessoal: as ideias, elas só vão morrer quando ideias melhores foram substituírem ela. Elas só morrem se existe espaço para debate amplo sobre essas ideias. O porquê que o comunismo ele é tão disseminado na porra do Brasil? Porque não tem espaço de debate. Os lugares que existe esse tipo de liberdade, o diálogo faz com que essa visão seja desconstruída. Ela não se mantém. Os únicos lugares que isso se mantém como uma abordagem plausível, socialmente falando, é os lugares que: olha, você não pode tocar nesse tema, você não pode tocar nesse tema, esse tema aqui ele é meio perigoso, então, ó, a gente só tem que falar aqui nessa seara. Vamos brincar nesse cenário aqui. E aí, no final das contas, você fica cheio de medo, cheio de dedo para falar qualquer coisa.
Porque você tem medo de ser mal interpretado, você tem medo das pessoas chegarem, te cancelarem e deduzirem que você quer que essa abordagem exista, sendo que você só está cogitando uma possibilidade de discutir sobre o assunto. O espaço de discussão, ele não pode ser cerceado de forma alguma por conta de uma sensação de medo irracional das pessoas. Como que você vai definir o que eu posso falar, sendo que eu não estou, teoricamente, te agredindo? Definir isso, falar, olha, isso aqui você não pode tocar porque é um tema sensível pra mim. Porra, foda-se que é um tema sensível pra você. Se você não quiser ouvir, você tampa o ouvido. Eu tenho o direito de falar sobre as coisas que eu quero falar. Isso é liberdade. Desde que você não ofenda a outra pessoa, você não agrida a outra pessoa, você tem o direito de se expressar. É o seu direito. Hoje o Brasil ele vive num regime de exceção evidente, evidente. Quem é de esquerda e negligencia isso faz uma vista grossa absurda, e aí cai naquela história de que, não é o meu grupo sendo perseguido, então tudo bem. Se a gente joga para a direita, a perseguição vai ser para a esquerda e liberdade é meus ovos. Não vai ter porra de liberdade nenhuma. É só quem que vai estar com o bastão da ditadura ali no Brasil. Essa terra já tem dono pra caralho. Esse pessoal é extremamente territorialista. Não tem espaço para gente que quer trabalhar de forma honesta e gente que quer ser livre nessa terra. Antigamente, nos livros de história, as pessoas que lutavam por liberdade, a gente via como heróis, a gente via como pessoas que tinham um ideal para a humanidade. E hoje em dia, a gente tira sarro e acha que foi longe demais. Nenhum ser humano é perfeito, mas a gente tem que dar a César o que é de César. Você defender liberdade, você defender com que as pessoas possam falar o que elas pensam é uma atitude extremamente nobre. E aí, para concluir, pessoal, vendo esse podcast, me veio assim, meio vivo na minha mente, aquele trecho do Racionais, Vida Louca Parte 2. Porque o guerreiro de fé nunca gela. Não agrada o injusto e não amarela. O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra, mas morrer como um homem é o prêmio da guerra. Lutar pela liberdade, às vezes a morte é um resultado. O monarca ele tem um pouco de patriotismo dentro dele. Ele acredita que o Brasil ele tem resolução e eu tenho a percepção que aquela terra ali já está tomada. Mas para o seu cenário, de uma visão positiva, você ainda pode ser livre. Saia dessa terra enquanto dá tempo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para trazer. Filhos, papai ama muito vocês, viu? Beijinho.